Amados irmãos hebronitas, sejam todos bem-vindos, irmãos de outras igrejas que porventura estejam acompanhando, também amigos, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa noite de estudo bíblico. Estamos temos sempre esse tempo, às terças-feiras, para estudar a palavra de Deus, para o alimento espiritual. E nós temos, assim, tido um tempo de oração antes. Comumente oramos pelos campos missionários, mas também temos incluído enfermos, irmãos, amigos, também até famílias que têm perdido entes queridos nesses tempos de enfermidade. Queremos lembrar da vida do pastor José João, pastor da Igreja Presbiteriana Central, que já há bastante tempo está internado, está inconsciente. Os médicos têm tentado despertá-lo, mas tem encontrado dificuldades, Então, que Deus abençoe a vida do seu servo. Também queremos orar pela vida dos familiares do pastor Douglas, que partiu hoje. Deus abençoe, console. Vamos orar pelo Obed, seu filho, que está também em estado grave. Deus abençoe essa família, Vamos lembrar, meus amados, também ali da situação no Acre, com enchentes e aquelas doenças típicas mesmo do tempo de cheia. Que Deus abençoe, ainda mais agravado pela pandemia. Tem uma missionária que tem sido ali incansável, tem trabalhado até junto aos irmãos e à comunidade. Irmã Gleiciane, tem procurado dar assim ajuda até social para os que estão nessa situação. E também pelo nosso Isaac, nosso querido Isaac, filho do pastor Éder. Hoje ele fez uma biópsia do pulmão e está então aguardando os resultados para proceder, ver quais são os procedimentos necessários com relação à saúde, Vamos então ter esse tempo de oração e vamos orar assim pelos demais enfermos. Que Deus abençoe, que Deus ajude na recuperação. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de orar pelos nossos amados irmãos, amigos. Queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor José João. Nosso consolo mesmo, Pai, é que ele é teu filho e o Senhor sabe o que é melhor para os teus filhos, para os teus servos, Pai. Apesar da dificuldade, até da dor, da tristeza, mas sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Então abençoa a vida do teu servo, fala ao seu coração, mesmo assim, estando inconsciente, que o Senhor console a ele e sua família. Também pedimos o consolo aos familiares do pastor Douglas. Que o Senhor abençoe os irmãos até da igreja também. É maravilhoso saber assim do bom testemunho que ele deixou de trabalho e de dedicação à tua obra, Pai. Abençoa também seu filho Obed. Se for a tua vontade mesmo, restabelece a saúde, Pai, desse homem. Também te pedimos pela situação ali no Acre, sim, até de calamidade pública mesmo, Senhor. Ajuda os irmãos, ajuda também o pastor Antoilson a trabalhar mesmo no que for possível, até para ajudar os irmãos da igreja. Também te agradecemos pela irmã Gleiciane também, missionária, que tem ajudado mesmo, Pai. Não tem medido esforços para amenizar, até questões mesmo de suprimentos, Senhor.
Coloco também diante do Senhor a vida do Isaac, que o Senhor seja com todo o procedimento, ajuda, se for a tua vontade, Pai, até que o Senhor restabeleça totalmente a saúde do Isaac, Pai. Abençoa o pastor Éder e ser com a família ali, Senhor, e o trabalho em São Gonçalo. Abençoa, Pai, hoje, fica conosco em nome de Jesus, amém. Mas vamos cantar o pão da vida, enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Cantemos. Pastor Herbert. Boa noite, amados irmãos. É uma alegria novamente poder estarmos juntos nessa hora. Confesso que estou com saudades dos irmãos aqui presentes, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos que Ele tem realmente tudo sobre o seu domínio. E sabemos que a vontade do Senhor, ela é sempre o melhor. Mas nós realmente sentimos falta, saudade dos irmãos, dos cultos presenciais. Se for da vontade do Senhor, em breve estaremos retornando. Também aos amados irmãos de outras igrejas que nos acompanham, amigos, que a palavra do Senhor venha mesmo nos animar, nos exortar, nos edificar, nos alimentar, porque precisamos muito. Ela que nos consola, nos conforta, nos dirige e nos alimenta até nesses dias bem difíceis que estamos vivendo na atualidade, não só no nosso estado, mas no nosso país e até no mundo inteiro. Precisamos muito do Senhor e a sua palavra, ela é o nosso alimento, a nossa fortaleza, a nossa segurança, a nossa esperança. Então, é uma alegria novamente poder estarmos ao redor da palavra do Senhor. E a nossa sincera oração é que ela venha ao encontro das nossas necessidades. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, a passagem que nós estamos estudando nessas terças-feiras. Colossenses, capítulo 2. Vamos fazer a leitura iniciando no verso 8 até o final do verso 15. Os irmãos vão acompanhando em casa, está sendo colocado os caracteres aí da passagem bíblica. Então, após a leitura, nós faremos uma breve oração. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses 2, 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Bondoso Deus, nosso Pai celestial, é sempre, Pai, motivo de grande alegria poder estarmos reunidos em Teu nome. A Tua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Senhor ali estará. E, Pai, o Senhor é presente nessa hora. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que é o autor dessa palavra, venha mesmo nos ensinar. Ele seja o nosso professor hoje à noite, revelando aquilo que ao Senhor pertence, aos nossos corações, fazendo realmente a Tua vontade em nossas vidas, Pai. E a Tua palavra venha mesmo cheia de graça, de verdade, com simplicidade, de fácil compreensão, Senhor. Que o Teu povo reunido nessa hora, Pai, possa receber do Senhor o alimento espiritual, a Tua palavra, que é realmente rica, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra nas juntas e medula, e assim, Pai, faz aquilo que Te apraz. Então, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, esse momento de nos dirige, Pai, que o Teu nome seja engrandecido, honrado e glorificado, as nossas vidas sejam edificadas. Se porventura há um amado amigo que está assistindo, ouvindo essa palavra, Senhor, sabemos que ela não voltará vazia, mas fará tudo aquilo que Te apraz. Confiamos plenamente no Senhor. Então, Pai, fica conosco nessa hora, abençoa aos ouvintes, Pai. E assim entregamos e pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, na semana passada, nós começamos essa parte aqui tão importante. Eu coloquei assim como um título, né? Um conselho tão importante do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, mas assim, um conselho tão importante para os crentes, a igreja, para realmente os filhos de Deus. Que conselho é esse? O contexto aqui, Paulo está escrevendo à igreja, e aqui, nessa passagem, ele está mostrando, está mesmo enfatizando e até compartilhando que ele está num combate, numa guerra espiritual. O próprio ministério dele, ele diz, olha, eu estou combatendo arduamente em favor do corpo de Cristo, que é a igreja, em especial até a vocês, os colossenses, os laodicenses, os de Hierápolis, irmãos que ele não os viu face a face, mas ele está
preso ali em Roma e muito preocupado. Aliás, Paulo tinha uma grande preocupação com a igreja de Deus, com o povo de Deus, porque já no início da igreja estava penetrando falsos ensinos, heresias, doutrinas de homens, filosofias humanas, por falsos mestres, obreiros fraudulentos. Paulo fala de cães, inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho, acrescentando algo a mais do que o Evangelho. Então, Paulo aqui está alertando para eles terem muito cuidado, para não serem enganados. Não é? Então, a semana passada nós enfatizamos esse cuidado que Paulo diz aqui, que ninguém vos venha a enredar. Então, ficamos bastante tempo alertando, não é, esse cuidado. Paulo diz, veja bem, fica atento, sempre alerta, acautelai-vos e veja que ninguém vos venha a enredar, a enganar, a levar cativo. E Paulo assim enfatiza isso. Não deixa ninguém te enganar. E nós assim vimos que por trás, né, desse engano, por trás dessas forças humanas, mas há forças espirituais. Há o inimigo maior, o adversário, o inimigo de Deus, que é mesmo Satanás, o adversário. Ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E essa guerra é travada até nas regiões celestes. Paulo diz, né, cuidado, não deixe ninguém te enganar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra pessoas, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aonde mesmo há o interesse, aonde ele ataca, realmente na mente e no coração nós temos enfatizado. O diabo, ele é o maior interessado. E ele usa, não é, os seus ministros, os seus obreiros, os falsos apóstolos, homens realmente que são, né, instruídos, iluminados pelo diabo. A Bíblia diz que ele é poderoso, ele se transforma até em ministro de justiça, em anjo de luz, e usa realmente os seus. E aqui Paulo está alertando, né? Olha, muito cuidado, não deixa ninguém te enredar. E nós temos enfatizado como nós podemos, assim, vencer esse combate espiritual. Sairmos vitoriosos, vencedores, e nada mais do que, amados, irmos a Jesus Cristo. Nele habita, né, corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, onde nós encontramos as armas espirituais, mas especialmente a palavra de Deus. Temos conhecimento, e não só o conhecimento, mas o completo, né, conhecimento. Paulo exorta, crescei, não só na graça, mas no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim sendo, nós vamos, né, identificar os espíritos enganadores, os falsos, as falsas doutrinas, as heresias, com o Espírito Santo que habita em nós e com
a vara de medir, que é a palavra de Deus, né? O cânon, as escrituras, se mede tudo em relação às coisas de Deus é através da sua palavra. Então, amados, muito cuidado, né? Um conselho mesmo tão importante para os crentes. Então, ele diz, acautelai-vos, né? Cuidado, não deixa ninguém te enganar, te iludir, te enredar. E aí ele diz, né, 3 coisas aqui. Com a sua filosofia, e nós vimos semana passada que o diabo usa a própria filosofia mundana, usa o legalismo, usa, né, aquilo que é do paganismo, o mundanismo, as filosofias, a sabedoria realmente humana, que o homem é provido sim de sabedoria que Deus deu, mas o homem caído, o homem contaminado, o homem mesmo em que ele, né, acha que é o centro de tudo, ou seja, a filosofia, ela mesmo hoje, ela toma conta do pensamento humano. Então Paulo diz, muito cuidado, que as pessoas não venham te enredar com a sua filosofia. E nós vimos que no tempo do Paulo, né, havia correntes filosóficas, especialmente ali na Grécia, né, Atenas, onde era o berço da sabedoria daquele tempo. Havia os filósofos e 2 correntes mesmo, dos epicureus e dos estoicos, que Paulo até os encontra ali em Roma. Isso aliás, em Roma, em Atenas, né? Isso é espalhado pelo mundo todo. Então, muito cuidado com a sabedoria humana, que ela é, né, animal, demoníaca, terrena, em contraste com a sabedoria de Deus, que é lá do alto, é perfeita, é pacífica, é pura, né, etc. Nós vimos isso na semana passada. Então, Paulo diz, tenha muito cuidado, porque esses homens, eles negam até a existência de Deus, negam a diedade de Cristo, a divindade de Jesus Cristo. E assim, amados, eles exaltam, né, o homem. E cuidado, porque eles servem, nós vimos, e adoram a si mesmo como deuses, né, como seus próprios deuses, como seus sendo próprios ídolos, através das suas ações e das suas atitudes. Então, nós enfatizamos bem isso. Segunda coisa, ele diz aqui, conforme a sua filosofia, né, e conforme as vãs sutilezas. E nós vimos essas vãs sutilezas são os discursos sutis, os discursos do engano, o discurso vazio, ou seja, até o discurso mesmo humanista, um discurso vão, vaidoso, infrutífero, insensato, até inútil. Por quê? É baseado, né, no antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de tudo. O homem pode todas as coisas. É baseado mesmo, né, na vaidade, nos vãos até discurso. Ou seja, não existe Deus, não existe Cristo, não existe o Espírito Santo. Ou seja, tudo é mesmo centrado no homem, na pessoa do homem, na coisa humanística mesmo. E hoje continua, não mudou nada, né? E por trás de tudo isso está o inimigo maior,
o diabo mesmo, Satanás, que quer confundir. Eu até terminei semana passada dizendo assim, ele confunde a mente, ele cativa mesmo o coração, ele cria confusão, né? E mesmo leva o homem a cauterizar a sua própria mente, seus próprios pensamentos. E aí, amados, é condenação, é perdição. A criatura é exaltada em lugar realmente do Criador. E isso afasta cada vez mais o homem de Deus. Então, muito cuidado, né? Alerta com as filosofias do mundo, os discursos mundanista. E aí hoje vamos adiantar um pouquinho, né? A terceira coisa, Paulo fala aqui, olha, cuidado, né? Ninguém venha vos enredar com a sua filosofia, com as suas vãs sutilezas. E a terceira coisa, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Meus amados, aqui também no mesmo sentido, né? No mesmo pacote, quando ele fala de os rudimentos, as tradições, é tudo coisa terrena, mundana, rudimentos, elementos mesmo da natureza. Está se referindo a rituais, a cultos místicos, cultos aos elementos da natureza. Vocês ouvem aí, voltados à terra, à água, ao ar, né? Também inclui fogo, as coisas místicas, os rituais, ídolos, astros. É tudo isso que envolve, né, os rudimentos e as tradições do homem relacionada mesmo a cultos, aos elementos até naturais, existentes. Isso engloba, não é, os rudimentos do mundo e as tradições dos homens. Se você ver aqui, mais adiante um pouquinho, né, nós vamos mencionar no capítulo mesmo 2, no verso 20, Paulo diz assim, olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se, aliás, desculpa a entonação, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Né? Desde criança a gente ouve essas coisas, né? Até dos nossos pais, as tradições. Não faça isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm até aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Veja, são coisas do homem, humanista, rudimentos, tradições que dá até uma aparência, né, de sabedoria, culto a si mesmo, uma falsa até humildade, homens que se tornam, né, deuses, cheios de não me toques, né, não faça aquilo, cheio de rituais, com rigor ascético, né, até de abstenções, de jejuns de coisas da carne, mas que Paulo diz aqui, não tem valor algum contra a sensualidade, contra os desejos, né, contra as concupiscências, contra o pecado. É só rito, é só aparência, mas não tem o poder
realmente contra, né, o pecado. É uma aparência, mas dá ideia de sabedoria, né, de posturas, etc. Então, muito cuidado. E Deus, mesmo na sua palavra, nos alerta a isso. Se você ver aqui, o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele diz, olha, vocês não se deixem enredar por essas coisas, vocês já saíram delas. Né? E aqui pertinho em Gálatas, lembra que o Paulo está enfrentando a mesma coisa. E ele, Gálatas capítulo 4, ele diz aqui, olha, no versículo 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Outrora, noutro tempo, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como estáis? Voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco? Amados, olha, é muito forte isso, tá impregnado na cultura. Eu falo para os irmãos até de propriedade, eu nasci no meio do misticismo, da astrologia. Eu, né, quando era mais novo, tinha um jornal aqui em Manaus, no caderno de classificados, tinha lá o horóscopo do dia. Todo dia dava lá, né, aquilo que ia acontecer. Então eu ia lá, a minha data do nascimento, o meu signo é virgem. Então lá, os virginianos, isso. Aí a gente olhava, né? Então, mitologias, fantasias, coisas de homens, enfim, isso tudo, depois que nós recebemos a Cristo, estamos livres, libertos. Mas olha, fica impregnado, né, na cultura, da religião, nos costumes. E para você deixar essas coisas, não é fácil, não. Eu que vivi mesmo no catolicismo romano, né, que, de certa forma, permite várias coisas, então, não é fácil. Né? Então, muito cuidado, porque aqui, em Gálatas, o Paulo estava até admirado dessa igreja. Né? Se você ver aqui no capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, aliás, no capítulo 3, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Como é que vocês estão já, né, rapidamente deixando isso, deixando o Evangelho, sendo mesmo, né, fascinados por essas coisas? No capítulo 1, ele diz aqui, ó, no verso 6, admira-me, capítulo 1, 6, que estejais passando tão depressa, rápido, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns, veja, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, é nesse contexto que estava penetrando nas igrejas até esses falsos ensinos, heresia, tradições, rudimentos do mundo, que é tudo contra o evangelho. Paulo diz lá, né? Ele vos libertou do império das trevas. Então, houve uma libertação verdadeira. É esse o ponto, né, que Paulo está enfatizando. Então, muito cuidado, porque ele diz, olha, tem gente pregando outro evangelho.
que não foi o que eu preguei para vocês. E o que estava acontecendo, amados? Eles estavam introduzindo doutrinas, preceitos, tradições, rudimentos no Evangelho. Era o Evangelho mais alguma coisa, né? Mais um plus. Então, Paulo aqui ele é enfático. E ele diz, não há outro Evangelho. Verso 7. Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas veja o que ele diz. Ainda que nós, note bem, irmãos, ainda que nós, eu, Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prego o Evangelho que vá além do que vos temos pregado. E qual foi o Evangelho que o Paulo pregava, os apóstolos, os pais da igreja, que nós devemos pregar? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, e é segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e é segundo as Escrituras. E é esse Evangelho que nós fomos assim, né, exortados, comissionados, e impelidos para ir fazer e pregar o Evangelho a toda criatura. Então Paulo diz, se não for esse, seja o quê? Anátema, desqualificado. Né? Então, amados, preste bem atenção. Paulo está dizendo muito cuidado com as tradições, né, com os rudimentos, com esse tipo de culto, com esse tipo de procedimento. O Senhor Deus alerta e alertou o seu povo. Quando ele os tirou do Egito, ele alertou ao povo como eles deveriam proceder no meio das nações que eles iriam conquistar, né? As nações pagãs, que já praticavam a filosofia mundana, praticavam os discursos, né, antropocêntrico, humanista, e praticavam as tradições, os rudimentos desse mundo. Se você ver Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio, as instruções de Deus que Moisés devia dar ao povo, veja, Deuteronômio, capítulo 4, e verso 13, diz assim, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4:13. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra ao qual passais a possuir. Guardai, veja aqui a palavra, né? Guardai, pois, cuidadosamente, diligentemente as vossas almas. Olha, amados, que coisa maravilhosa. Pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que, veja, não vos corrompais. Não deixa ninguém te enredar, corromper, né? Fazer cativo, etc. E vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te para que não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus,
não sejas seduzido, inclina-te perante eles e deis culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo, aliás, a todos os povos debaixo de todos os céus. Veja, né, o alerta de Deus. Mais um pouquinho adiante, em Deuteronômio, capítulo 18, é bem didático, né, amado? Não tem que explicar nada, é só ler e observar. No capítulo 18, versículo 9, diz assim, olha: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Sacrifício até dos próprios filhos eles faziam. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Veja, amados, toda essa área, né, de misticismo, de ocultismo, de espiritismo, tudo isso não é de Deus, não. É diabólico, é do diabo. Veja, 12, pois todo aquele que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor. É uma aversão a Deus. É uma execração, essa é a palavra. Deus repulsa esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Diz aqui: pois todo aquele que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor. E por estas abominações, amados, por servir, né, por adorar, por fazer, por praticar esse tipo de comportamento, o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Por estas nações que hás de possuir, ouvem. Aliás, desculpa, amados, porque estas nações que hás de possuir, eles ouvem, eles praticam, eles seguem, eles adoram os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Será, meu amado, que há alguém me ouvindo que pratica, que faz, que serve, que adora qualquer coisa que foi mencionada na palavra de Deus? Pense bem. Tudo que está aqui, né, é abominação. É mesmo uma aversão às coisas de Deus. Causa repulsa. E olhe, isso é impregnado na cultura dos povos, das nações, todas as culturas, nas tradições, nos rudimentos realmente desse mundo. É mundano, né? Romanos capítulo 1, vamos ver aqui um pouquinho. Romanos capítulo 1 e no verso 18, olha só. Romanos 1,18. A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto
o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eles não são ignorantes a Deus, à existência de Deus, aos atributos de Deus. Não, porque Deus se revelou através da própria criação. Então o homem, ele é indesculpável, né? É o que Paulo está dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, amados, esses homens são indesculpáveis de praticar, né, culto, adorar aquilo que é criação de Deus, mas não o Deus da criação. Ele adora a criatura, as coisas, mas não o Criador. E é o que o Paulo vai dizer aqui, olha, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, não deram glória a Deus. Não deram. Não glorificaram a Deus como Deus. Nem lhe deram graças. Rejeitaram, né, a graça de Deus. Desprezaram a glória de Deus. E diz aqui, e se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, o Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Veja bem, não é? Está bem claro, bem colocado, bem desenhado. Então o homem, ele continua ainda, né, sendo envolvido, sendo enredado, sendo levado cativo por esse discurso de filosofia mundana, humanístico e até praticando, seguindo a tradição dos homens e os rudimentos, os elementos da natureza, do ar, do sol, da terra, e etc. Né? Muito cuidado. E nós, né? A igreja, aí Paulo alerta, olha, muito cuidado. E o apóstolo João, ele diz assim, provai os espíritos, realmente se procedem de Deus. É isso que eu estou alertando hoje à noite, meu amado. Provem as filosofias, os discursos, as tradições. Provem mesmo se é de Deus. Não é o João, é 1 João. Diz assim, 1 João, capítulo 4. O João diz, olha, amados, 1 João 4:1. Não deis crédito a qualquer espírito, aquele que estão profetizando, falando, né? Pregando, exortando. Cuidado, não dê crédito a qualquer um. Antes, prova. Faça a prova mesmo dos espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E nisto vocês vão reconhecer o Espírito de Deus. Olha como se prova e como se reconhece que é um falso ensino, uma falsa doutrina, um falso mestre, coisas do homem, né? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo Jesus veio em carne é de Deus. O que quer dizer isso? Que Jesus é o Evangelho. É o contexto, Paulo vai dizer, né?
não deixa enredar nessas coisas, senão em Cristo. Em Cristo se enrede, né? Deixa se enredar em Cristo. Mas se não, tem que provar os Espíritos. Se eles não confessam que Jesus Cristo veio como carne, como homem, esse o grande problema aqui, irmãos, amados, que eles estão negando, né, a divindade de Cristo. Era um profeta, era um grande mestre, mas não Deus. Então, o João diz, olha, todo o Espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. E todo o que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pode ver, no discurso filosófico, humanista, aonde o homem é o centro, ele não trata, não prega a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles negam, eles exaltam a pessoa do homem, a figura do homem. E você vê até nos nossos dias. Eu já vejo crente postando coisas de filosóficas, de poetas, aonde você pode, aonde você faz, aonde você consegue. Não vejo nada de Deus. Tenha muito cuidado. Eu vejo, né? Crente mesmo, exaltando poetas, filósofos, humanistas. Essa pessoa que você está postando, colocando o nome embaixo, você sabe se ela professou ou professa Jesus Cristo vindo em carne como Filho de Deus? Duvido. Duvido. Porque senão não faria o tipo de comentário. Então, muito cuidado, meus amados. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Olha só, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, diabólico, satânico, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Lembra que Paulo fala? O Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. E eu ainda acrescento, ele é atuante, né? Em quem? Nos filhos dele mesmo, nos filhos da desobediência. E tem crente ainda sendo enredado por esse tipo de coisa. Verifica, tenha cuidado. Né? Então o João diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Olha só. O mundo gosta desse discurso, né? O mundo gosta de ouvir aquilo que é do mundo. Acho que foi domingo de manhã, eu estava falando, mostrando, né, que Estevão, ele foi apedrejado e os homens rangeram os dentes, trincavam com ódio. E eu disse, eles estavam com ódio, não era do Estevão, não, mas era do discurso do Estevão, porque Estevão pregava a palavra de Deus. E o mundo, ele não gosta de ouvir a palavra de Deus. Aliás, o mundo odeia, porque a palavra de Deus vai confrontá-lo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. E o mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer ouvir realmente a palavra de Deus. E eu fico até triste quando eu vejo que crentes, que se dizem crentes, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Não tem tempo, mas tem tempo de ouvir os filósofos, né? Os epicureus modernos, os estoicos modernos. Tempos. Gasta tempo com essas coisas.
Muito cuidado, né? Diz aqui, olha, eles procedem do mundo. E por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve, gosta, né? Gosta de ouvir. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Simples, né? Por isso que tem muita igreja vazia e muitas cheias, né? Porque geralmente onde está o mundo, é cheio. Mas onde está verdadeiramente a palavra de Deus, são poucos. Porque o mundo não gosta de ouvir a palavra de Deus. Então diz aqui, nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha só, meus amados. Veja mais aqui, até no João, seguindo no capítulo 5. E olha o que diz aqui no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E tudo que eu tenho mencionado aqui, né, é pecado, em suma. O primeiro mandamento da lei de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E nós estamos falando de adoração, né? Então diz aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, aliás, antes aquele que nasceu de Deus, ele o guarda. E o maligno não lhe toca. Olha que promessa. O verdadeiro Filho de Deus, né, Deus o guarda. E o diabo não pode tocar. Só se Deus autorizar. Como foi com Jó. Se for da permissão de Deus, mas de outra forma não. Sabemos que somos de Deus, porque e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Filhinhos, veja, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Entra logo aqui no João 2, né, na segunda cartinha do João. Veja o verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Olha a palavra de novo. Cuidado, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Lembra que o João introduz essa cartinha e diz, olha, eu fico alegre porque eu estou sabendo que os meus filhos andam na verdade. E andar na verdade, amados, é um combate, é uma guerra espiritual contra, né, o mundo, contra o diabo e contra a carne. Então, veja bem, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Aquele que é de Deus, ele continua. Eu já ouvi muita gente dizer, eu fui evangélico, eu estou afastado. Gente, é comum ouvir. Será que era mesmo? Será que nasceu de novo verdadeiramente? Ou foi só um momento de emoção, uma decisão, coisa do homem mesmo?
Porque a Bíblia diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, assim, o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Né? É ele que vai medir, vai confrontar. Então, veja bem, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, veja, não recebais em casa, nem lhes dei boas-vindas. Tem que ser mal educado mesmo. A Bíblia está mandando nesse caso aqui. Seja mal educado. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Meus amados, fiquem atentos, fiquem alertas, cuidado, acautelai-vos. Um conselho tão importante, não é para Colossos e para a igreja, para os crentes. Quem está atrás de tudo isso, mais uma vez, eu enfatizo, é o seu inimigo, é o meu inimigo, é o inimigo de Deus, é Satanás. Nós estamos como igreja num combate, numa guerra realmente espiritual. E o diabo veio para atacar, para iludir, para enganar. O seu alvo é desqualificar a palavra de Deus. É mentir, é roubar, é destruir. É negar que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo mesmo é o Senhor, é o Salvador. Negar a divindade de Cristo. Negar realmente a deidade de Cristo. E aí volte lá para Colossenses, que é o que nós vamos ver para a semana. Né? Colossenses capítulo 2, verso 8, ele diz assim: cuidado, ninguém vos venha arredar com a sua filosofia e suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Veja, e não segundo Cristo. Não se deixe levar, enganar, mas deixe-se, né, levar com Cristo. E aí Paulo vai no verso 9. Porquanto nele, e agora vai ser um monte de nele, né? Nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, irmãos, vai ficar para a semana. Nele, em Cristo, reside toda a plenitude. Está cheio, completo, de todos os atributos e da natureza divina. Ou seja, Paulo vai enfatizar novamente isso. Cristo é a proeminência. Cristo mesmo enche todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, para ele, todas as coisas. Então, amados, aquilo que nós precisamos é nos encher mais de Cristo, da sua palavra. Porque ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. E é nele que nós temos a vitória. Ele já nos deu. Não é? Como Paulo vai dizer, nele vós já estáis aperfeiçoados. A perfeição. Então, meu amado, que nessa noite a sua palavra você possa aplicar mesmo no teu coração. Aplicar, eu tenho aplicado hoje, estudando também no meu coração cada vez mais. Não se deixe levar, mas se deixe levar para Cristo. E essas coisas do mundo, do diabo, da carne, você tem, viu? Deus te dá o poder para você vencer através do Espírito Santo que habita em ti e em mim, se você é filho de Deus. Agora, posso falar com aquele amado que, se ainda está, né, ouvindo,
sendo levado, praticando as coisas do homem, as filosofias mundanas, as tradições humanas, os rudimentos, seguindo, servindo, cultuando, idolatrando. Tenha muito cuidado. Você ainda está preso, ainda pertence ao império das trevas, ainda está na escuridão. Precisa, né, de uma libertação verdadeira. E tem um que pode te libertar do pecado. Esse é Jesus Cristo. E Ele faz isso. Ele liberta, Ele transforma, tira o homem das trevas e transporta para a luz. E esse é só Jesus. Pense bem. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa mesmo, Pai, nos ajudar a buscar cada vez mais ao conhecimento da Tua palavra, buscar sabedoria, buscar compreensão, entendimento, discernimento espiritual. E vamos, Pai, quando vamos a Ti, quando somos cativos a Ti, nos ajuda, Pai, a buscar mais o Senhor, a crescer mais em conhecimento e assim, Pai, sermos fortalecidos com a Tua palavra para medir, para mesmo verificar, Pai, os falsos, para confrontar. E assim nos ajuda a nos livrar, Pai, das falsas doutrinas, das heresias devastadoras, do engano, dos rudimentos, das tradições até dos homens, e nos levar mais a Cristo. Abençoa a Tua palavra, os ouvintes, e faça a Tua obra, Pai. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado. Deus abençoe os amados. Amanhã, novamente, no mesmo horário, Pastor Nivan tem outro estudo bíblico maravilhoso. Ele está estudando a carta de Paulo aos Romanos. Se enche de Cristo, da sua palavra. Então, amanhã, novamente, separe esse tempo, 7h30 na sua casa. É uma hora de estudo, nos alimentarmos da palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.